Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. Graça e paz. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos seguir com o nosso tema, quando o abatimento atinge a sua fé. E nós estamos falando ainda de fé, explicando o que é, o que Deus falou. E hoje vamos falar de onde ela vem. De repente você está cansado de ouvir isso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar algo com você. Mas quero pedir que você compartilhe, que você deixe o like, que você coloque o seu comentário. Vai nos ajudar bastante. Ok? A pergunta que eu faço para você hoje é: de onde vem a fé? Nós já sabemos o que é fé: firme fundamento das coisas que cremos e esperamos. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista e se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. E agora, de onde que ela vem? A Bíblia nos responde isso. Romanos 10, 17 vai dizer para nós: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ou algumas versões: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu devo entender aqui que quando ela fala que a fé vem pelo ouvir, esse ouvir não está só em escutar. Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. A Bíblia vai dizer para nós lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se fosse a mesma coisa, ele falaria: quem tem ouvidos para escutar, escute. Não, ele fala ouvidos para ouvir. Por quê? Quantas das vezes alguém já falou alguma coisa com você, e muitas das vezes na sua infância, sua mãe ou seu pai, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E logo depois, alguns minutos, você já esqueceu que tinha que fazer aquilo. Mas quando vai para o teu coração, quando entra no teu coração, ela fica ali martelando, viva, porque ela fica gravada no teu coração. O Senhor nos manda gravar no nosso coração, na tábua do nosso coração, as suas palavras, os seus mandamentos. Sabe, eu lembro de um rapaz chamado Jesus, lá em Baipendi, assim que eu mudei para lá, comecei da minha caminhada. Eu estava na minha casa e de repente lá, como é no interior, a gente costumava deixar a porta aberta. Quando eu olhei na minha cozinha, tinha um rapaz. Entrou desesperado e falou: tu é o pastor Luiz? Eu falei: sou eu. Daquela igreja lá na boate? Eu falei: eu mesmo. Falei: então eu estou com um problema, o senhor podia me ajudar? Eu falei: fala aí, o que está acontecendo? E ele começou a falar do relacionamento dele com a esposa. Um casal maravilhoso, mas que não conheciam a Deus, com duas filhas lindas. Ele trabalhava de lá, dava o nome de caixeiro viajante. Né? Ele trabalhava numa empresa que ele precisava passar numa rota durante alguns dias, até algumas vezes dormir fora, vendendo algumas coisas, produtos, se era parafuso, ferro, algumas coisas que ele vendia para uma loja. E às vezes era perto ali, eu voltava a dormir em casa, mas às vezes era longe, ele tinha que dormir fora. E a esposa dele, eu recebia mal, dava uma confusão lá, não viviam bem. E ele chegou para mim e perguntou o que fazer, porque ele amava a esposa, amava os filhos, e estava vendo que o casamento estava indo por um lugar, né, meio que fora do contexto daquilo, e ia ter um fim trágico. Falando em casamento, já quero dizer de antemão para vocês que nós vamos estar aí lançando um livro com o título Casamento sobre a Rocha. Quem vai prefaciar esse livro é o meu amigo pastor Flávio, isso, lá de Sorocaba. Glória a Deus, o nosso bailarino, né? Flávio Skovski, o homem da dança. Glória a Jesus. Um beijo, meu amado. Escute. E eu comecei a conversar com ele, fui na casa dele conversar com a esposa, sentamos os dois, eu, a minha esposa, ele, a esposa dele, as crianças, começamos a conversar, a pregar a palavra para ele, a falar o que o Evangelho falava, a falar o que a Bíblia dizia do comportamento do homem, do comportamento da mulher. E a revolta dela, que ele às vezes chegava tarde, e ela deixava ele sem banho, não botava toalha. Aquela pessoa que foi criada, que a esposa dava toalha, que a esposa botava comida.
E eu falei para ela, falei, você vai fazer justamente isso. Quando ele chegar às 11 horas, você vai botar a toalha para ele, vai levantar, vai esquentar a janta, vai dar a janta para ele, vai recebê-lo com todo amor e carinho, que uma esposa sábia faz. E você vai procurar ligar para sua esposa, falar com ela, dizer onde está, dar alguma satisfação a mais. E eles começaram a cumprir tudo aquilo que a gente ia falando para eles. E em pouco tempo, aquele casamento que estava para ir por água abaixo foi restaurado. A união foi restaurada, a comunhão foi restaurada, a alegria foi restaurada. O que eles precisavam? Um pouco da palavra e um pouco da prática da palavra. Sabe, nós vivemos uma época em que é pregado um evangelho que distorce o verdadeiro evangelho. Nós chamamos de quinto evangelho. É o evangelho que exalta o homem. É o evangelho que prende o ouvinte a quem ministra. Eu sou pastor de uma igreja, mas as ovelhas não são minhas. E o meu pastoreio não é prender as ovelhas em mim, na minha dependência. Elas vão depender de mim para orar por elas, elas vão depender de mim para abençoar a casa delas e abençoar a família dela. Ei, não, isso está errado, eu não posso prendê-los. O papel do pastor, do pastoreado, o meu papel como pastor é ajudá-las a crescer, a amadurecer, para poderem viver uma vida sozinhos. Aprender a orar, a entender que tem autoridade para orar, a entender que tem autoridade para abençoar a casa, os filhos, a firma. Sabe, não torná-las dependentes e presas a mim. Isso é abuso espiritual, que é um outro tema para uma outra mensagem. Eu também não posso prendê-las depois que elas começam a crescer, a tratá-las como crianças, como bebê, porque também é um outro abuso espiritual. As coisas não são fáceis, então você que é ouvinte do evangelho, você precisa saber o que você está ouvindo. Qual é a pregação que o seu líder prega? Como ele te trata? Ele te amaldiçoa? É aquele que diz que se você sair debaixo dele, a sua vida acaba. Porque ele te tirou do lamaçal, você deve a ele. Você não deve nada a ninguém, porque quem tirou você do lamaçal foi Cristo. Ele é o teu Senhor. Nós estamos vivendo uma época que o evangelho pregado é o evangelho distorcido. Então eu preciso entender e compreender que as características do evangelho, eu já falei aqui na mensagem anterior, é amor, mansidão e humildade. Como líder eu preciso ter amor, como líder eu preciso ser manso, como líder eu preciso ser humilde, como servo de Deus. Expressar as características de Cristo, mas as pessoas querem expressar o poder. Quando Deus e Paulo fala de homens para ser separado para o ministério, ele não fala de dons, ele não fala separe quem prega mais eloquentemente, separe quem tem mais visões, separe quem ora e cura mais, não. Ele fala que o homem separado deve ser amante de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Ele fala de caráter. E o que nós temos mais visto em púlpitos hoje são homens que são ungidos, que falam, que pregam, que fazem, mas com caráter deturpado. Porque o caráter não foi tratado. Nós estamos falando de quando o abatimento atinge a nossa fé. É isso, não sair disso não, nós vamos chegar lá. Mas a fé vem pelo ouvir. Se eu escuto o falso evangelho, a fé que eu recebo é falsa. Se eu escuto a palavra verdadeira, a fé que eu recebo é verdadeira. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que entra no meu coração, porque quando Jesus falou que contamina o homem não é o que ele come, está falando de comida. Mas se vier uma palavra mal contaminada, uma palavra maldita de entrar no meu coração, ela vai me contaminar. Aconteceu com Eva. A serpente chega para ela e fala assim, foi assim que Deus disse? Opa, Deus falou alguma coisa. Vocês não podem comer de nenhuma árvore. Não, nós podemos comer de qualquer uma, menos dessa. Porque o dia que comer dessa vão morrer. Vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão se tornar igual a Deus. Essa palavra entrou no coração de Eva a ponto de fazer ela olhar para o fruto, observar que ele era bonito e agradável aos olhos e desejar comê-lo, estender a mão, pegar e comê-lo.
Então foi o que entrou no coração dela. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu escuto, o que eu vejo, o que eu ouço. É por isso que falamos de música, músicas seculares, música do mundo, até música gospel, que exalta o homem, que diz que quem te perseguiu vai ver você e vai ter que, sabe, se humilhar diante de você. Que negócio é esse? Então, se eu não ouvir a palavra correta, a palavra verdadeira, a fé que vai surgir em mim, vai ser uma fé que não vai agradar a Deus. Porque vai ser uma fé falsa. E Deus conhece a verdadeira fé que brota em seu e meu e nosso coração. Então, olha a importância de ouvir o evangelho genuíno. Então, mesmo cheios de fé, mesmo tendo vitórias, nós não estamos livres do abatimento. E eu vou começar a falar de abatimento a partir de amanhã. Ficou claro para você que a fé é importante? Ficou. Ficou claro para você que é importante ouvir o evangelho genuíno? Ficou. Ficou claro para você que eu preciso ouvir o evangelho e colocar em prática o evangelho verdadeiro? E o evangelho verdadeiro, ele está lá no Sermão da Montanha. Eu preciso amar quem me persegue, eu preciso perdoar, eu preciso ser misericordioso. Você sabe o que é misericórdia? Graça é você receber o favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. E misericórdia, você dá aquilo que o outro não merece. Deus exerce sobre a nossa vida graça e misericórdia. Então eu preciso exercer misericórdia sobre a vida do meu irmão. É aquele que você não gosta. É aquele que você acha chato. Você precisa dar a ele aquilo que ele não merece. Que é o seu amor, que é o seu perdão, que é a sua ajuda, que é o estender a sua mão. Isso é evangelho. Evangelho é orar por quem te persegue. Evangelho é amar os seus inimigos. Evangelho é isso é evangelho. Evangelho não é só falar glória a Deus, pular e sapatear, ter visões e revelações. Isso é outra coisa. Evangelho não é só subir montes para correr atrás de casa, carro, sabe, salário de 30 mil, não. Evangelho não é dizer só que vai ter vitória, não. Tem choro, tem lágrima, tem dor, tem entrega, tem renúncia. Evangelho é tudo isso, querido. E quando eu estou nesse evangelho verdadeiro, surge a fé, porque ela agrada a Deus e Deus repartiu comigo uma parte da fé. E aí eu entendo isso. E aí eu vou chegar no que é abatimento. Porque mesmo vivendo o evangelho verdadeiro, eu posso correr o risco de ter o abatimento atingindo a minha fé. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Que o Senhor abençoe meu irmão, a minha irmã, que derrame graça sobre ele, unção, poder, que faça o seu nome ser glorificado sobre nossas vidas, para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, amado. Deus te abençoe e até amanhã.